pessoal, bem-vindos ao canal. Eu sou a professora Cíntia e esse é o vídeo de conclusão da correção da segunda avaliação trimestral de matemática do segundo ano do ensino médio. Se você ainda não é inscrito, se inscreva aqui no canal, curta, compartilhe o vídeo e vamos aí concluir a correção da segunda avaliação trimestral. Então, dando prosseguimento, vamos para a questão número 13. Ela pede para observar uma expressão numérica e quer saber qual é o resultado dessa expressão. Então, nós vamos resolver isso aqui obedecendo aí as regrinhas, né? Vamos começar resolvendo o que tem dentro do parêntese. Então, aqui, olha, eu vou ter 2 que multiplica. Vou subtrair 16 menos 6 vai dar 10. Isso tem que ser elevado ao quadrado. Mais o 2 mais 5, eu até posso somar, mas a gente sabe que está elevado a zero e todo número elevado a zero é igual a 1. Mas eu vou somar e deixar indicado. Então, eu vou ter 7 elevado a zero, mais 8 vezes 10, né? Que eu vou somar e 4 mais 6. Então, aqui, olha, eu vou escrever 2 vezes 100, que eu vou resolver essa potência, né? O 10 ao quadrado, que é 10 vezes 10. Mais 1, que é o 7 elevado a zero. Mais 80, que eu também já posso multiplicar aqui esse 8 vezes 10. Então, aqui, olha, 2 vezes 100 vai dar 200, mais 81. Esse 80 mais 1 aqui eu já posso somar. Então, finalizando aí com a soma, 200 mais 81, 281 é a nossa resposta correta. O gabarito da questão 13 é a letra B. Questão número 14. Júlia e Cauã estudam numa mesma universidade. Após um dia de aula, o Cauã saiu do prédio da Faculdade de Administração e caminhou até o prédio da Faculdade de Enfermagem em linha reta, a fim de encontrar a Júlia, para que caminhassem juntos até o ponto de ônibus. O desenho abaixo apresenta as distâncias em linha reta do ponto de ônibus até as duas faculdades e o trajeto feito pelo Cauã até encontrar a Júlia. Então, o Cauã fez esse trajeto aqui, que eu vou chamar de X, da faculdade de enfermagem até o ponto de ônibus, eles andam aí 120 metros, não é quilômetro, é em metro, né? E a distância entre o ponto de ônibus e a faculdade de administração em linha reta é 160 metros. Quer saber quantos metros o Cauã percorreu no mínimo para encontrar a Júlia? Então, quer saber qual foi essa distância que ele andou aqui, X. Então, aqui eu posso aplicar a teorema de Pitágoras, né? Eu posso dizer aqui que x ao quadrado, a gente está falando aqui de um triângulo retângulo, esse x é a hipotenusa, é igual ao 120 ao quadrado, mais 160 ao quadrado. É uma forma da gente resolver essa questão. Então, eu vou dizer aqui, olha, 120 ao quadrado, vou ter 14.400. O 160 ao quadrado, 25.600. Então, nosso x ao quadrado, somando esses valores aqui, dá 40.000. Então, o x vai ser a raiz e nós vamos chegar aí a 200 metros. Então, a distância que o Cauã chegou aí até encontrar a Júlia foi de 200 metros. Letra C, a nossa alternativa correta. Questão número 15. Observe os pontos L, M, N e O na reta numérica abaixo, no qual os segmentos marcados são igualmente espaçados. Então, a gente tem aqui uma reta numérica e esses pontos estão marcados. Nessa reta, o número irracional raiz cúbica de 40 está melhor representado por qual ponto? Bom, então a gente quer saber qual desses pontos aqui melhor representa, né? Está marcando a raiz cúbica de 40. Não é um valor assim fácil da gente pensar qual é o seu resultado. Como a calculadora, você vai chegar aí em 3,419 aproximadamente. E aí a gente já saberia qual é a resposta correta, né? É um número entre 3 e 4. Mas a gente também pode deduzir que é um número entre 3 e 4 de outra forma. A gente vai pensar aí, olha, em valores em raízes cúbicas que nós conhecemos. Por exemplo, eu sei que a raiz cúbica de 27, ela é igual a 3, correto? Eu também sei que a raiz cúbica de 64 é igual a 4.
Ou seja, a raiz cúbica de 40, ela vai ser algo que está entre a raiz cúbica de 27, que é menor, né, que o 40, e a raiz cúbica de 64, que é um número aí maior que 40. Ou seja, eu posso dizer que a raiz cúbica ela está entre, né, a raiz cúbica de 40, ela é algum número que está entre 3 e 4. O número aí que melhor, a letra, né, que melhor representa isso, portanto, é a L. Olha aí, o L está entre o 3 e o 4. Então, o gabarito correto da questão, letra A. Vamos adiante. Em uma fábrica de alimentos, os pacotes de arroz são diariamente separados em lotes. Cada lote tem sempre a mesma quantidade de pacotes e cada pacote tem a mesma quantidade de arroz. Para empacotar o arroz, são utilizadas simultaneamente 6 máquinas, das quais apresentam o mesmo desempenho e gastam exatamente 300 minutos para embalar a quantidade de pacotes de um lote. Certo dia, 2 dessas máquinas apresentaram defeito e não foram utilizadas em nenhum momento desse dia. Nesse dia, as máquinas para empacotar o arroz em funcionamento nessa fábrica gastaram quantos minutos para embalar os pacotes de arroz de um lote? Então, olha, eu sei que 6 máquinas vão fazer aí esse serviço em 300 minutos. Mas aí, nesse dia, 2 estavam estragadas, então nós tivemos aí 4 máquinas funcionando. Eu quero saber quantos minutos elas gastaram para realizar o mesmo trabalho que as 6 máquinas gastavam 300. Nós estamos falando de grandezas inversamente proporcionais. Por quê? Se eu vou diminuir aqui a quantidade de máquinas, automaticamente eu vou aumentar a quantidade de minutos. Menos máquinas precisa de mais tempo para fazer o mesmo trabalho. Como as grandezas são inversamente proporcionais, eu faço aqui o seguinte, eu já multiplico em linha reta. A gente teria que transformar elas em grandezas diretas, né? Dizer que 6 está para 4, assim como x está para 300 e multiplicar cruzado. Eu particularmente acho que é a mesma coisa de, se elas são inversas, eu vou multiplicar em linha reta aqui, ó. Então, 4 vezes x é igual a 6 vezes 300. Então, resolvendo aqui, olha, eu vou ter que 4x vai ser igual a 1.800. O x vai ser os 1.800 dividido por 4. Então, nosso valor de x aqui vai dar 450 minutos. Ou seja, as 4 máquinas gastam 450 minutos para realizar esse serviço. Gabarito correto da nossa questão aí, letra D. Questão número 17. Considere os pontos P, Q, R, S e T apresentados no plano cartesiano abaixo. Quer saber o ponto de coordenadas 3 e menos 4, né? Então, eu tenho aqui, ó, quando eu olho o ponto S, por exemplo, quem é o ponto S? Ele é o ponto 3 e 4, né? 3 para x e 4 para y. Quem é o ponto T? Ele é o ponto 4 e menos 3. Então, 4 para x, menos 3 para y. O ponto P é o ponto 3 e menos 4. O R é o ponto menos 3, sempre o x primeiro, e 4. Enquanto o ponto Q é o ponto menos 4 e 3. Deixa eu colocar ele aqui, que esse 3 ficou meio apagadinho, né? Então, menos 4 e 3. Então, nós já encontramos aí quem é o ponto de coordenadas 3 e menos 4, né? É o ponto P. Então, nosso gabarito correto na questão, letra A. Número 18. Augusto e outros 9 candidatos concorrem a um total de 3 vagas em um concurso para o mesmo cargo público. O Augusto deseja ser o primeiro colocado nesse concurso.
quantos são os possíveis resultados para as 3 primeiras colocações, atendendo ao desejo do Augusto. Então, eu tenho 3 colocações, 3 vagas que estão sendo disputadas por 9 pessoas. A primeira vaga, ela tem que ser do Augusto. Pelo menos é o que ele quer que aconteça, né? Então, só existe uma possibilidade, né? Se esse sonho aí, se esse desejo do Augusto for realizado, só existe uma pessoa que pode ocupar o primeiro lugar, que é o Augusto. Ou seja, quantas pessoas poderiam ocupar a segunda posição? Nós vamos ter 9 candidatos, porque aqui, na verdade, é o Augusto e outros 9. Então, nós temos 10 candidatos ao todo, né? Então, dos 10 candidatos, o Augusto está aqui já lindão no primeiro lugar. Sobram 9 pessoas que podem ocupar o segundo lugar, né? Serem aprovados aí na segunda colocação, e 8 pessoas que podem ser aprovadas aí na segunda colocação. Então, princípio multiplicativo, 1 vezes 9 vezes 8, são 72 possibilidades aí de resultado do jeito que o Augusto quer, né? Com ele aí sendo o primeiro aprovado, sendo o dono da primeira vaga. Então, a 18 aí, alternativa correta, letra C. Questão número 19. Uma confecção produziu 2 lotes com 50 camisas cada. Em cada um desses lotes, 8 camisas produzidas apresentaram defeito de fabricação e as demais estavam em perfeito estado. Durante uma inspeção, o responsável pelo setor de qualidade dessa confecção retirou, aleatoriamente, uma camisa de cada um desses lotes para ser analisada. Qual é a probabilidade dessa camisa retirada para análise, né, dessas camisas retiradas para análise, apresentarem defeito de fabricação? Então, o que eu tenho? Eu tenho ali um primeiro lote, onde a possibilidade de tirar uma camisa com defeito é de 8 para 50, né? São 50 camisas no lote, 8 estão defeituosas, então é possível, a probabilidade aí de tirar uma camisa defeituosa no primeiro lote é de 8 para 50. O segundo lote, a mesma coisa, 8 chances em 50. E aqui nós temos o seguinte, ele vai retirar aleatoriamente uma camisa de cada lote, ou seja, ele vem no primeiro lote e tira uma camisa, então tem a chance aí de 8 em 50 de tirar uma camisa defeituosa no primeiro lote, e ele tem que ir no segundo lote e tem novamente 8 chances em 50 de achar uma camisa defeituosa. Como nós estamos falando de uma coisa e outra, ele vai tirar uma camisa no primeiro lote e vai tirar uma camisa no segundo lote, nós temos aqui uma multiplicação dessas duas possibilidades. Então, eu vou ter 8 vezes 8, 64, e 50 vezes 50, 2.500. A nossa resposta correta é a alternativa B. Então, questão número 19, letra B é o nosso gabarito correto. Questão número 20. Um clube de esportes foi inaugurado inicialmente com 50 sócios. No decorrer de 6 anos, com a venda de alguns títulos, a quantidade de sócios desse clube cresceu de maneira exponencial. Esse crescimento pode ser representado pela função ST igual a 50 vezes 2 elevado a T, onde esse ST representa a quantidade de sócios e T o número de anos após a inauguração desse clube. De acordo com essa função, qual é a quantidade de sócios 5 anos após a inauguração do clube? Bom, aqui a gente vai trabalhar. A princípio eu pensei que poderia ser um erro, né? Porque aqui fala de 6 anos, aqui fala de 5, mas o comando da questão ela pergunta a quantidade de sócios em 5 anos. Então, eu acho que não necessariamente é um erro aqui na questão. Então, eu vou calcular que a quantidade de sócios ao longo desses 5 anos, ela vai ser de 50 vezes 2 elevado a 5, né? Já que o T aqui, no caso, são 5 anos. Então, essa quantidade de sócios em 5 anos, ela vai ser de 50 vezes 32, que é 2 à quinta,
né? É 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2, 5 vezes. Multiplicando 5 por 32, nós vamos ter 1.600. Então, o gabarito correto aqui, considerando que nós estamos falando de 5 anos, é a letra D. Nós temos 1.600 pessoas aí, depois de 5 anos aí nesse clube. Deixa eu afastar aqui para não apagar o 1.600. Ah, não deu muito certo, não. Ó, marquei com X. Letra D, a nossa resposta correta. Vamos para a questão 21. O engenheiro irá elaborar um projeto de restauração de um farol e, para isso, precisa da medida da altura dessa construção. Para fazer essa medição, ele foi até onde está localizado esse farol e utilizou um teodolito instalado a uma altura de 1,25 metros do solo. A figura abaixo ilustra essa situação, bem como apresenta algumas medidas utilizadas nessa medição. Então, nós temos aqui a distância, né, entre esse engenheiro e aqui a base dessa torre é de 21 metros. O ângulo aqui de visão dele é de 37 graus. A altura, né, que ele está aqui, que o equipamento dele está, é de 1,25 metros. E eu preciso saber esse valor X aqui, porque eu preciso somar esse 1,25 a esse valor X para saber a altura dessa torre. O que nós temos aqui, pessoal? Considerando um ângulo de 37 graus, eu tenho o valor do cateto adjacente, sei que ele vale 21, e eu quero achar o cateto oposto, que eu estou chamando de x. Cateto oposto sobre cateto adjacente é tangente. Então, nós podemos trabalhar com a tangente e encontrar esse valor aí. Então, eu vou ter aqui, olha, que x, que é o cateto oposto, sobre 21, que é o cateto adjacente, tem que ser igual a 0,75, que é o valor da hipotenusa. O x vai ser a multiplicação de 21 vezes 0,75. O nosso valor x aqui vai ser 15,75. Para a gente achar a altura aí dessa torre, portanto, eu vou ter 15,75 mais o 1,25. Que é essa altura que já foi dada aqui, né? Então, a altura da torre, olha, vai ser 17,0 ou simplesmente 17 metros. É a letra B, o gabarito correto da questão número 21. Questão número 22, para encerrar a nossa avaliação, ela diz o seguinte: considere a função f de r em r, definida por f de x igual a x ao quadrado, a x menos 2 ao quadrado. Quer saber qual desses gráficos aqui representa essa função? Bom, para resolver essa função aqui, pessoal, eu resolvi esse x menos 2 ao quadrado, né? Eu desdobrei aqui essa função. Então, a gente resolvendo x menos 2, que multiplica x menos 2, a função completinha, ela fica x ao quadrado, menos 4x mais 4, ok? Aqui eu tenho o coeficiente A vale 1, coeficiente B menos 4, C vale 4. Como A é positivo, a nossa função ela é crescente, ou seja, a concavidade da parábola é voltada para cima, ela vai estar nessa posição aqui. Então, só com essa informação, eu já elimino a letra A, eu já elimino a letra C, ok? Outra informação importante que eu tenho aqui, ó, é observar o coeficiente C. O coeficiente C ele é 4. Esse coeficiente, ele vai ser aí, olha, onde a parábola, né, o nosso gráfico, ele vai cortar o eixo do y. Então, você vê que aqui na letra B, olha, é uma possibilidade. A parábola corta o eixo y no ponto 4. A letra D, isso já não acontece. Então, a letra D, ela também já é descartada. A gente já vê também que ela também não pode ser a nossa resposta correta. Fica entre a letra B e a letra E. A gente vê que aqui também a parábola também corta o eixo do y no ponto 4. Então, nós vamos descobrir quem é o vértice. Olha, eu vou saber se o vértice vai estar aqui ou do lado negativo, como está mostrando aqui na letra B. Como que a gente calcula as coordenadas do vértice? O x do vértice eu calculo pela fórmula menos b sobre 2a. Então, eu já sei que o b vale menos 4. Olha, menos com menos dá mais, né? Então, menos 4 sobre 2 vezes 1, que é 2,
isso vai dar 4 sobre 2 e dá 2 positivo. O y do vértice, ele é menos delta sobre 4a. O delta é b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. Nesse caso aqui, o delta dá 0. Então, isso aqui seria 0 sobre 4, que é o próprio zero. Então, as coordenadas do vértice aqui, olha, é 2 e 0. 2 para x e 0 para y. Ou seja, está na parte positiva, né? Então, não pode ser a letra B. Portanto, a letra E é o gráfico da nossa função. Olha, uma função positiva, com cavidade voltada para cima, corta o eixo do y no ponto 4 e o vértice está bem aqui no ponto 2 e 0. Então, o nosso gabarito correto, letra E, e com isso a gente encerra, né? Então, a questão número 22 é E, e a gente encerra aí a correção da segunda avaliação trimestral. Eu espero que vocês tenham gostado da correção. Eu espero que vocês estejam estudando bastante, aprendendo bastante, mesmo com esse ensino remoto e agora essa modalidade híbrida. O importante é sempre estudar, aprender, se cuidem bastante e a gente se vê numa próxima oportunidade. Grande abraço!